Hoje no programa, a Porsche se encontra em uma situação de crise. O Estado permitiu que mais de 1 milhão de carros fossem registrados ilegalmente. Em 2025, o preço médio dos carros caiu pela primeira vez em 6 anos e a Honda admite que estava completamente errada e cancela todos os seus projetos de carros elétricos. Durante anos, a Porsche foi a galinha dos ovos de ouro da indústria automobilística, uma máquina de fazer dinheiro que emocionava até banqueiros suíços. Mas isso foi antes, porque o ano de 2025 para a Porsche foi uma catástrofe. Os lucros despencaram, as vendas na China caíram vertiginosamente. A estratégia tão clara quanto um discurso de político, enfim, o titã de Stuttgart vacilou. Porque em 2024 a Porsche se esbaldava com 5,6 bilhões de euros de resultados operacionais, uma margem confortável de 14%, e em 2025 o resultado caiu para 413 milhões de euros e a margem para 0,1%. Então, o que aconteceu? Como o melhor aluno da turma acabou de castigo? Bem, é um coquetel explosivo. Os americanos impuseram tarifas alfandegárias, custando a Porsche, que exporta carros para lá, 700 milhões de euros. Para compensar, a Porsche fez o que toda marca de luxo faz, aumentou os preços. Um 911, por exemplo, ficou mais caro em mais de 21 mil dólares em menos de 2 anos. Mas o verdadeiro massacre é na China. Antigamente o Eldorado, o mercado chinês se transformou em um verdadeiro campo minado, as vendas da Porsche lá despencaram 26%. Porque os fabricantes chineses deixaram de produzir cópias de baixa qualidade. Agora eles lançam sedãs elétricos e SUVs de alto padrão que, é preciso admitir, são muito eficientes e mais baratos. Para a Porsche, a concorrência ficou feroz. E aí tem as decisões, digamos, da Porsche. Eles decidiram aposentar modelos que vendiam como água, como as versões antigas do 718 Boxster Cayman e do Macan a combustão. Tudo isso em nome da sagrada transição para o elétrico. Elétrico, aliás, vamos falar sobre isso. A Porsche queria investir pesado, mais rápido que todo mundo. O problema é que o mercado não acompanhou nem um pouco, então a Porsche teve que pisar no freio com força. Isso prova que ideologia é bom, mas rentabilidade é melhor. Com todos esses problemas, Michael Letters assumiu o comando. Colocar a Porsche de volta nos trilhos da rentabilidade, e para isso o remédio vai ser amargo. Estamos falando em cortar cerca de 4 mil postos até 2030 e simplificar toda a linha de modelos. Será esse o fim da era de ouro da Porsche ou só uma pane antes de voltar com força total? Só, o futuro dirá. Mas uma coisa é certa, em Stuttgart, os engenheiros têm muito trabalho pela frente. Agora vamos falar da administração francesa, mais precisamente do documento do carro, aquele pedacinho de papel que te dá o direito de dirigir o carro que você já pagou. Todos lembramos com lágrimas nos olhos das longas filas na prefeitura. Era um inferno, mas pelo menos a gente sabia para onde estava indo. Então, em 2017 o Estado teve uma ideia brilhante. E se digitalizássemos tudo isso? Fim dos balcões, tudo seria feito online, seria simples, rápido, maravilhoso. No papel, era genial. Para isso funcionar, deram as chaves do sistema a mais de 30 mil profissionais do setor automotivo. O problema é que, para se tornar um desses profissionais habilitados, basta ter um computador e uma conexão com a internet. Os controles quase não existiam. E o que aconteceu? Bem, a maior surpresa da história da humanidade. Pessoas desonestas aproveitaram. Redes inteiras se aproveitaram da brecha. Estava tudo escancarado. Criaram garagens fantasmas, empresas só no papel para emitir registros de veículos em massa. Segurem-se bem, entre 2022 e 2024, estima-se que 1 milhão de veículos foram registrados. E o prejuízo para o Estado, ou seja, para você e para mim, é de mais de 550 milhões de euros que sumiram, desapareceram. Mas não é só dinheiro. O problema real é que essa fraude em massa ficou perigosa. Falamos de carros acidentados e sucatas que, em vez de irem para o ferro velho, voltam a circular com documentos novos e sem perícia. Vistorias técnicas falsas, caixões ambulantes com documentos em ordem circulam ao seu lado na rodovia. O Tribunal de Contas, que não costuma ser conhecido por relatórios duros, fala em fraude em massa e que o Estado foi totalmente ineficaz e não reagiu. O sistema é uma peneira, um convite à fraude, e carros perigosos continuam circulando e centenas de milhões de euros continuam desaparecendo.
Da próxima vez que você cruzar com um carro que pareça um pouco suspeito, não se pergunte se o motorista é um perigo. Pergunte-se se o documento do carro não foi feito por alguém de pijama na própria garagem, que talvez nem exista. Depois, durante anos, nos cantaram a mesma música. O carro elétrico é o futuro, é limpo, é silencioso e, acima de tudo, é uma ótima maneira de esvaziar sua conta bancária. É preciso dizer que as montadoras nos ajudaram bastante. Entre 2020 e 2024, o preço médio de um carro elétrico subiu 5 mil euros. A estratégia deles era simples: construir máquinas enormes, SUVs de 2,5 toneladas, cheios de couro e telas gigantes, como os Audi e-tron, BMW 9 ou outros Mercedes EQS. E então, em 2025, algo aconteceu. Os preços caíram pela primeira vez em uma eternidade. O preço médio caiu 4%, o que representa cerca de 1.800 euros. O preço médio caiu para 42.700 euros. Então ainda não está barato, não vamos nos empolgar, mas é um bom começo. E qual é esse milagre? De onde vem esse súbito impulso de generosidade? Bem, parece que os fabricantes redescobriram uma invenção revolucionária: o carrinho, o carro urbano, o carro para pessoas normais que só querem ir de um ponto A À un point B, les prix des elétricos. Os carros urbanos versáteis caíram 13%. Modelos relevantes estão chegando: Citroën IC3, Renault 5 E-Tech e Fiat Grande dos Pandas. Agora, não pense que as montadoras tiveram uma revelação divina. Se estão fazendo isso, é porque foram forçadas. Por quem? Por Bruxelas, é claro, as famosas regulamentações sobre as emissões de CO2. Para cumprir suas metas, as montadoras não têm escolha, elas precisam vender carros elétricos, e para vender, eles precisam ser ecológicos. A tendência deve continuar. O grupo Volkswagen está preparando todo um exército de pequenos elétricos em torno de 25 mil euros, o ID Polo, o Cupra Raval, o Skoda Epic. Mas um grupo de reflexão, transporte e meio ambiente nos alerta que todo esse belo impulso pode ser interrompido de repente se os políticos decidirem mudar as regras. Se eles decidirem flexibilizar as metas de CO2 para 2030, os fabricantes não terão mais motivos para se esforçar e os preços podem ser, em média, 2.300 euros mais altos do que o previsto. Seria irônico que, justo quando o mercado começa a ir bem e surge uma esperança, isso acontecesse. Para o motorista comum, bastaria uma assinatura no final de um documento em Bruxelas para estragar tudo. E, finalmente, Honda, os reis do motor aspirado, os magos do VTEC, as pessoas que nos deram o NSX e o Civic Type R, gente séria, engenheiros. Esses engenheiros tinham um grande plano para conquistar o mundo dos carros elétricos. Eles chamaram isso de Série Zero, nos mostraram protótipos, o Zero Saloon e o Zero SUV. E o sedã, principalmente, tinha um visual incrível, uma dianteira de Lamborghini Gallardo, como alguns diziam. Era baixo, largo, agressivo, era bem desejável, tudo estava pronto. Nova plataforma, fábrica nos Estados Unidos já operando e lançamento previsto para este ano. Finalmente veríamos do que a Honda é capaz em elétricos. E então, de repente, a Honda acabou de anunciar que cancelou tudo, o sedã, o SUV e até mesmo outro modelo. Nos Estados Unidos, os carros foram descartados poucos meses antes da produção. Então, por que era essa reviravolta tão cara para eles? Oficialmente, a Honda fez as contas e percebeu que vender esses carros teria causado prejuízos astronômicos. É raro uma montadora admitir isso com tanta franqueza. Dizem: erramos, íamos para o desastre. Parabéns pela honestidade. Mas quando falamos de fortuna, não estamos falando de alguns milhões, estamos falando de prejuízos que poderiam dépasser les 8 milliards de dólares. Então, o que causou o pânico? Duas coisas. Primeiro, a América, onde esses carros seriam feitos e vendidos. Acontece que um certo Donald Trump voltou à Casa Branca e decidiu que os carros elétricos estavam com os dias contados. Ele desmontou todos os incentivos, favorecendo novamente o bom e velho motor a gasolina. Em segundo lugar, a China. Lá os clientes mudaram, não querem mais apenas um carro eficiente, mas sim um smartphone sobre rodas, um tablet com bancos. Eles não se importam com a dirigibilidade, só querem a última atualização do karaokê. Frente às montadoras chinesas que lançam modelos a cada 3 semanas, a Honda admitiu humildemente que não conseguiria acompanhar esse ritmo. Então, qual o futuro da Honda? Eles não vão desistir nem jogar a toalha elétrica, mas seguirão devagar. Eles só lançarão um carro elétrico se tiverem lucro imediato, o que indica que os motores a combustão e híbridos da Honda ainda não vão sumir. E para nós, na Europa, provavelmente vamos continuar com o que sempre tivemos, uma linha de SUVs híbridos, um pouco entediante.
Obrigado a todos por assistirem a este novo vídeo. Não deixem de se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perderem nada. Tchau!